separar o povo. Igreja vem do grego, a palavra quer dizer eclésia, chamados para fora. Eu falei isso aqui na semana passada. Está vendo que não é a mesma coisa? Chamados para fora. O que é o termo igreja? Você foi chamado de um grupo de pessoas para um grupo ainda mais seleto. É isso que o Senhor fez. Quando Jesus chega para Pedro e fala: tu és Pedro, pedra pequena, e sobre essa pedra, que já é uma outra tradução do hebraico, ele está dizendo dele mesmo: edificarei a minha igreja. A igreja não é de Pedro, é de Jesus. Então, quando o Senhor chama e começa a igreja dele, o Senhor chama um povo de dentro de um povo para fora. Entenda se você quiser. Então, se nós estamos dentro do povo, mas num outro grupo seleto, nós somos um povo de um ambiente diferente, amém? Pedro aprendeu a pescar peixe. Eu disse aqui na semana passada que de 0 a 6 anos, Israel não tinha escola. Como funcionava o processo de aprendizado? A mãe ensinava o filho de 0 a 6 anos princípios éticos e morais. O responsável pela educação do filho e da filha de 0 a 6 anos era da mãe. Era assim que funcionava o povo judaico. E é necessário que nós entendamos essa história para a gente saber em que base Cristo disse isso para Pedro. De 6 ao 13º ano, a 13 anos, ele começava a ir então para a sinagoga. O que era a sinagoga? Era onde os judeus se encontravam para ler os manuscritos e aprender da palavra, como se fosse a igreja de hoje, o templo, melhor dizendo. Então a criança começava a ir lá e aprender a ler e a escrever através do que? Da escritura da palavra. Uns rolos de pergaminho desse tamanho. Um rolo era um capítulo. Hoje, olha gente, você tem aqui, ó. Eu consigo movimentar pela rua, ir para casa e voltar. Ainda tem pessoas que têm vergonha de levar a Bíblia na rua. Já conheceu alguém assim? Já conheci. Hoje tem um aplicativo de celular, gente. Eu baixo o aplicativo no ônibus indo para o trabalho, tu toca ali, vou lendo a palavra. Ah, mas estou com preguiça de ler. Hoje já tem aplicativo para você ouvir a palavra. Você coloca o fone ali e vai só ouvindo a palavra. Mas está fácil demais. As crianças de 6 a 13 anos de idade iam aprender com o rabino. O rabino ensinava ele a ler e a escrever através da palavra. E do 13º ano em diante, o filho passava a viver com o pai para aprender uma profissão. Isso diz muito em relação ao que eu estava falando depois do bar mitzvah, que aos 13 anos de idade, ele passa a caminhar com o pai, ele vai herdar a função do pai. Naquela época, filho de peixe, peixinho era. Hoje você pode escolher o que você quer ser, engenheiro, advogado, médico. Talvez nunca teve na linhagem da sua família alguém que teve faculdade, você decide estudar e você vai buscar seus próprios meios e você consegue se formar. Não é porque a Silmara é costureira que a Renata vai ser costureira. Não é porque a Carol é influencer que a Keita vai ser influencer também. Meu pai foi pastor e eu sou pastor. Mas de profissão, eu corri com a minha carreira. Hoje você tem a opção de escolher. Mas naquela época não tinha. Necessariamente o filho seguia os passos do pai, porque depois que ele saía da escola, depois do bar mitzvah, ele se tornava habitualmente aquilo que o pai fazia. E provavelmente o pai de Pedro era pescador de peixes. E Cristo, após ser tentado pelo diabo, depois do seu batismo, Cristo passa ali pelo mar da Galileia e ele vê Pedro. E ele faz essa proposta para Pedro. Vinde após mim, e eu vou fazer de você um pescador de homens. Eu não
não sei qual tem sido a sua profissão, mas se você entrou no reino de Deus, o Senhor te convida a pescar homens. Eu falei aqui na semana passada, o que é pescar? É tirar as pessoas de um ambiente para outro e para pescar a divinidade. Eu disse aqui e surpreendi a todos vocês, e também me surpreendi enquanto eu estudava essa palavra, que os discípulos de Cristo, os 12 especificamente, apenas um era maior de 20 anos. Você sabia disso? Porque na passagem que eles chegam para pagar os impostos, o shekel do templo, Pedro fala para Jesus: estão cobrando os impostos. Estão falando que você não paga imposto, porque para frequentar uma sinagoga após os 20 anos de idade era necessário pagar um tributo. E eles foram cobrar dos discípulos de Jesus, e apenas Pedro teve que pagar. Jesus disse assim para Pedro: Pedro, volta à sua função, a última função que você tinha antes de se tornar um pescador de homem. Vai lá no mar, pesca um peixe. O primeiro peixe você abre a boca e lá vai estar uma moeda. Paga o meu e o seu tributo. Paga o shekel do templo, o meu e o seu. É sinal que eles que andavam no grupo de 13 pessoas, 12 discípulos e mais Jesus, apenas Cristo com aproximadamente 30 anos de idade e Pedro com aproximadamente 20 a 21 anos de idade tinham que pagar o shekel do templo. Os demais eram todos menores de 20 anos. Então estima-se que todos tinham entre 15 e 20 anos. Eu sempre imaginei os discípulos de Cristo, irmãos, barbudo com 40, 30, 50 anos. Eram moleques. Eram adolescentes. E sabe que eu olhando na palavra, entendendo essa história, eu vejo, e disse aqui na semana passada e vou tornar a repetir: não existe idade para o Senhor te usar para ganhar pessoas. Eu sou muito novo ainda. Quando eu ficar mais velho, quando eu estiver aposentado, aí sim eu vou me dedicar para as coisas de Deus. Você está perdendo tempo. O tempo está passando e o Senhor quer te usar hoje, agora. Pescar é transformar ambiente de pessoas. Quando você joga a vara ou joga a rede, assim como o Pedro fazia, e trazia os peixes para fora, você tirava ele de um ambiente e levava ele para outro ambiente. E eu disse no começo que igreja é isso: é você tirar pessoas de um ambiente e levar para um outro ambiente. E eu vou perguntar aqui nessa noite, você não precisa responder para mim. Responda para o Espírito Santo, que ele conhece você por dentro. Você está fazendo isso? A sua vida está tirando pessoas do ambiente que você viveu um dia e hoje está vivendo? Ou você só está entrando dentro do templo, mas você está fora da igreja? Porque tem gente que entra no templo todos os domingos, mas infelizmente está fora da igreja. E eu quero destacar esse grupo específico de pessoas chamado religiosos. Eu pertenço a uma religião, mas eu não pesco homens, porque se for olhar para a minha vida não serve de exemplo para ninguém, e eu não consigo transformar o ambiente de ninguém. Aliás, eu não consigo transformar nem o meu ambiente. Como eu vou transformar o ambiente de outras pessoas? Engraçado que Pedro pescava peixes e o Senhor disse que iria pescar homens. E quando ele tirava o peixe da água, o peixe necessariamente fazia o quê? Peixe vive fora da água, então o peixe morria. Então quando o Senhor fala para Pedro pescar homens, ele ia fazer a mesma coisa com homens: tirar ele daquele ambiente que ele está vivendo, para que ele venha morrer para aquele ambiente. E aqui eu quero parar um pouquinho. Não tem como você viver um ambiente diferente com Deus.
ideologia do mundo, por mais que você esteja no mundo, você não pertence ao mundo. Tem coisas que não cabem mais a você, porque existem ainda pessoas, infelizmente, que se convertem à religião, mas não se convertem ao reino. Tem pessoas que se convertem à igreja, o nome que está na placa, mas não se converte a Cristo. Porque é como água e óleo. Uma vez que você fez um pacto com Deus, você não cabe mais no mundo, você não mistura mais com o mundo. E quando eu falo de misturar com o mundo, eu não estou falando de vestimenta, eu não estou falando às vezes de roupas, acessórios, eu estou falando de consciência, de hábito, de moral, de ética e de princípios. Eu quero abrir um parênteses aqui e falar de uma coisa muito importante. Está aí o povo festejando aí fora. E o que eu fico mais abismado é que teve cristãos que voltou num ambiente totalmente desfavorável do nosso. E alguém que estava pregando algo totalmente contra a palavra de Deus. E o Brasil nunca teve tão polarizado numa eleição como esteve esse ano. E esse ano mostrou que existem muitos cristãos que estão indo até o templo, mas o princípio do ambiente cristão ainda não entrou dentro dele. Ser cristão vai transformar o ambiente. Uma vez Paulo já dizia, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, olha só o que ele diz. Enquanto a Mel coloca ali para mim, ele diz numa passagem de Filipenses que aquele que roubava não rouba mais, aquele que adulterava não adultera mais. Você viveu uma vida com Deus de transformação assim, que se alguém está em Cristo, olha só o que ele diz: nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez. Sua vida tem que ser nova. E o Senhor te chama para. Talvez você mudou de ambiente por um determinado momento e você, à medida que a vida vai passando, você vai regredindo para o ambiente que você estava novamente. O Senhor dá um alerta a você, te traz um domingo como esse, te dá um aviso. Que ambiente você está vivendo? E se o Senhor chamou para o ambiente do reino de Deus, para o movimento da igreja, esse organismo vivo chamado igreja, você tem que viver uma vida nova, e com essa vida nova, você começa a influenciar pessoas para que façam o mesmo que você. Engraçado, coloca João 3 a 6 para mim, que o Senhor se encontra com Nicodemo no capítulo 3 de João. E esse homem, sendo príncipe dos judeus, príncipe judeu é alguém que tinha estudado a partir do 13º ano. Porque se alguém quisesse se formar mestre ou príncipe no conhecimento das Escrituras, ele tinha que continuar estudando do 13º ano até aos 30 anos de idade. Vou repetir. Se ele quisesse se tornar um rabino, um príncipe, ele tinha que se formar. E quem podia fazer isso na época era só famílias que tinham posses. Tinha que pagar. E esse homem, sendo príncipe dos judeus, foi se encontrar com Jesus. Porque ele falou assim: eu sei que você é mestre, mesmo que Jesus, sendo de família pobre, não frequentou uma sinagoga e não se tornou mestre nas Escrituras, mas ele era a palavra. João 1 diz que ele era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele conhecia. Quando ele tinha 12 anos de idade, seus pais o perderam numa festa dos tabernáculos, a festa do templo. E cadê procura-se Jesus? Jesus estava onde? Lá, conversando com os doutores. E a
revelou algo que, quando eu estava estudando essa palavra, pescadores do reino, ele disse, Jesus respondeu, na verdade, eu te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E eu aprendi, que se pescar é sair de um ambiente para outro. Existem pessoas que não nasceram de novo ainda. Existem pessoas que não fizeram isso. Próximo versículo. O 4, por favor. Disse Nicodemos, como que eu posso ser? Eu sou velho. Como que eu posso, sendo um homem, nascer de novo? Pode porventura eu tornar a entrar no peito da minha mãe e nascer? Ele estava falando do físico e Jesus estava falando do espiritual, porque o reino de Deus ele é espiritual. Você muda de ambiente através da sua mente e o seu corpo vai acompanhar o restante. Acontece quando as pessoas chegam até uma religião, a religião tenta mudar o corpo da pessoa. Mas Cristo está dizendo, Cristo disse para Nicodemos, não é voltar para a barriga da mãe e nascer de novo, é uma nova maneira de pensar. Quando eu sou pescador do reino, eu penso diferente das demais pessoas. E eu consigo capturar outras pessoas e fazer outras pessoas a pensar como Deus. Não é estético, entenda isso. Não é aparência, mas é a sua atitude, a sua conduta, a maneira que você pensa. É isso que o Senhor quer fazer com você. Próximo versículo, por favor. Jesus respondendo, na verdade, eu digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O Senhor ensinou a Nicodemos o quê? Para você nascer de novo, basta você mudar o seu pensamento espiritualmente. E você tem que nascer da água. Isso representava o batismo, né? Hoje também representa, mas nós estamos aqui para falar de batismo. Você precisa renovar, porque o batismo era o sinal de que a pessoa passava de uma mentalidade para outra, sepultava o velho homem e nascia um novo. E você tem que ter uma mudança. As pessoas querem chegar até Deus, mas não querem mudar de vida. Eu queria te dizer algo muito importante nessa noite. Eu queria que você entendesse isso. Mas se você não conseguir entender, você vai viver isso na real se você quiser realmente fazer parte do reino. Quando você começa a se aproximar do reino de Deus e viver no reino de Deus, as suas amizades mudam. Quando você se aproxima do reino, às vezes até a sua família se afasta disso. Quando você começa a pescar homens em campo, as pessoas mais íntimas irão te abandonar. Só que tem pessoas que não estão dispostas para isso. Tem pessoas que não estão dispostas a perder pessoas pelo reino. Jesus disse, vinde após mim, Pedro, eu vou fazer de você um pescador de homens. Pedro largou a rede. Pedro largou a família. E seguiu a Cristo. Ele era menino. Mas ele entendeu o propósito que Deus ia colocar. Será que você entendeu o propósito que Deus quer te colocar? Até quando você vai ficar crescido? Até quando você vai ficar com o pé na igreja e pensando em como é a sua vida lá atrás? Até quando? Até quando você vai ficar negligenciando o propósito que Deus tem para você? Até quando você vai investir totalmente no seu físico? Até quando você vai ficar investindo totalmente no seu profissional? Até quando você vai investir totalmente na sua família? Mas espiritualmente você está raquítico. Espiritualmente você não passou do primário.
e realmente vivermos o cristianismo. É tempo de a gente parar de se associar a pessoas. Tudo bem. É tempo de a gente confrontar através dos nossos princípios, através dos nossos valores. E ao invés de ser sociável, transforme aqueles que não pensam como você, da maneira que você pensa. Se não quer pensar como eu, Deus abençoe e acrescenta na minha vida. Jesus te chamou para ser sal da terra e luz do mundo, e eu nunca vi um sal que cai numa água e a água não vira sabor. Porque os cristãos do século XXI, ele quer cair na água e quer que a água continue da mesma forma. Ele não quer salgar. Os cristãos do século XXI, eles querem ser luz. O Senhor te chamou para ser luz do mundo, mas eles querem chegar no local que eles estão, ou eles estão, e passarem desapercebidos. Se você é luz, você entra nas trevas, você vai iluminar a casa. O Senhor te chamou para mudar o ambiente. E esse cara é mudar o ambiente das pessoas. Marcos 8:34. Aleluia. Marcos no capítulo 8, versículo 34. Olha o que diz Marcos 8:34. E Jesus, chamando a multidão, disse assim para os seus discípulos, a multidão dos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Sabe o que é seguir a Cristo? Sabe o que é ser pescador do reino de Deus? É você matar a você mesmo. É você negar a você mesmo. Eu tenho as minhas vontades, mas talvez se eu fosse fazer as minhas vontades, hoje eu não estaria. Talvez se você fosse fazer a sua, hoje você não estaria. Mas a partir do momento que eu resolvo deixar de fazer as minhas vontades e falar para Jesus: Jesus, eu quero que tu vive em mim o teu propósito. Aí eu vou começar a transformar pessoas. Porque se você quiser viver da sua maneira, talvez você não transforme ninguém, nem a você mesmo. O próprio Senhor Jesus, quando estava ali no Getsemane, ele orou: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não faça a minha vontade, e faça sim a sua. Porque ser servo do reino de Deus e pescador do reino de Deus, nós deixamos de fazer a nossa vontade e passamos a fazer a vontade de Deus. Estevão, no capítulo 7, versículo 58 de Atos dos Apóstolos. Olha para mim, meu. Olha o que é ser pescador de homens. Estevão confrontou naquela época todo o magistrado. Levaram ele para ser julgado, porque ele tinha esse princípio da palavra. E ele começou a pregar, muitas pessoas confrontando ele, e ele continuou a pregar. E lembra que eu disse a vocês que um peixe, quando ele sai da água, ele morre? Estevão morreu para a vida que ele tinha. E ele continuou falando de Cristo, mesmo os homens falando para ele não falar. Aleluia. E expulsando ele da cidade, apedrejaram ele. E as testemunhas pegaram a sua capa, a veste que ele tinha, e jogaram aos pés de um homem, um jovem chamado Saulo. Estevão olhava para o céu. A Bíblia diz que quando ele falava do Evangelho, os homens não podiam conter a sabedoria dele. E eles queriam sobrepor o argumento de Estevão. Leia, porque ele contou a história desde a saída do povo do apelido. Veio contando. Vocês negligenciaram tudo isso, vocês são hipócritas. E foi falando, e chegou um determinado momento que eles não só estavam perdendo no argumento, mas eles olhavam para a face de Estevão e não conseguiam ver a face de Estevão. A face dele estava brilhando como de um anjo. E eles chegavam: a gente vai ter que matar esse homem. Tiraram para fora da cidade e começaram a apedrejar. E Estevão olhava para o céu
vou me assentar à direita de Deus. Aleluia. As pessoas atirando ao pé, as pessoas matando ele e ele olhando para o céu e enxergando Cristo. Isso é mudar de ambiente. Às vezes você se preocupa, vai falar isso de mim, a calúnia vem de um lado, os ciúmes do outro aí vem, mas isso é para quem vive no reino. Isso aí é normal, crítica, perseguição, é normal. Se você já disse isso aqui, torna a repetir várias vezes, eu já disse, se você quer ser amigo do mundo, você vai ser inimigo de Deus, porque aquele ambiente não é para você. Existem pessoas que estão preocupadas com curtidas no Instagram, curtidas no Facebook. Existem pessoas que estão preocupadas em ganhar seguidores na internet. Mas eu quero te dizer nessa noite, se preocupe em ganhar seguidores para Cristo. Que o jeito de você falar, o jeito de você andar, todas as suas atitudes venham mostrar quem você serve, qual ídolo você tem. É para isso que o Senhor te chamou. Assuma o seu papel de pescador do reino. Quando apedrejaram Estevão morto, pegaram as vestes de Estevão e jogaram no pé de um jovem. E aquele jovem não era ninguém mais, ninguém menos do que Saulo de Tarso. E Saulo de Tarso olhou aquilo e falou: como que um homem pode morrer por alguém que já morreu? Saulo não entendeu aquilo. E Saulo colocou no seu coração em perseguir a igreja de Cristo e começou a perseguir, até que chegou um determinado momento, em 9 de Atos dos Apóstolos, num lugar que ele não precisa abrir. Ele vai para Damasco com carta para matar os cristãos que ali estavam. E quando chega na entrada, aleluia, Jesus aparece para ele e fala: ei, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo, Saulo? E eu persegui o Senhor, quem és tu? Jesus diz para ele: olha, é muito difícil, é duro para ti se levantar contra o meu poder, você não conhece. E a partir daquele momento, Saulo, que depois viraria Paulo, se converte ao Evangelho. Você sabe o que esse homem fez na nossa igreja primitiva? De 27 livros do Novo Testamento, ele escreveu 14, por causa de um homem entregou a sua vida. Paulo já começou a entender agora. Vocês entendem isso? Talvez você pense assim: mas o meu propósito, Juninho, talvez a sua limitação com pensamento fala, mas eu não vou conseguir trazer muitas pessoas. Se você trazer alguma para o reino, você já ganhou a sua vida. Você já cumpriu o seu propósito na terra. Porque no reino tem pessoas que pescam com a varinha, pega um peixe por vez. Tem pessoas que jogam a rede lá, passa arrastando tudo, tem aqueles da tarrafa que pega menos. Existem várias armas, várias ferramentas, várias estratégias. O importante é você pescar alguém. O importante é você trazer alguém para o reino. Faça a sua parte. Eu não vou ler que não dá tempo. Mas o mesmo Pedro que o Senhor chamou para ser pescador de homens, lá no livro de Mateus capítulo 4, versículo 19, é o mesmo Pedro que falou assim quando Jesus disse: vão me crucificar. Ele: eu vou com você até a morte. Pedro, você vai me negar antes do carro pelo 3 vezes, você vai me negar. Não, Jesus, eu vou contigo até o fim. As pessoas pegam Jesus naquela época, levam Jesus a julgar, açoitado,
aquele que tem o propósito de pescador do reino é uma coisa dele. Você pode fingir que você não é, mas as pessoas vão te conhecer. Ele saiu do pátio, de repente, uma pessoa disse: ei, você é um deles. Você andava? Não. Seu jeito de andar, eu não tem nada a ver com esse homem. Ele continuou correndo, de repente veio uma escrava, uma serva: ei, você também é um deles? Não, mas você fala igual ele. Não adianta você tentar fingir. Se o Senhor te chamou para o reino, você tem as características do reino. Tem coisas que você está tentando fazer que já não encaixa mais em você. E as pessoas já dizem: mas você é cristão, mano? Não estou entendendo. Tem coisas mais que não cabem mais em você. Uma vez eu estava numa fila no trabalho, pegando a refeição do almoço. Eu estava lá. E quando eu fui pegar o arroz, a mulher que estava servindo a mistura nem me conhecia. Olhou para mim e falou: você é crente, não é? Eu assustei e falei: de onde você me viu? Eu nunca te vi. Mas quando você entrou lá na fila, Deus falou comigo: peça uma palavra para ele, que ele é o meu servo. Você tem alguma coisa para falar? Eu falei: tem. Jesus te ama. Jesus tem um propósito na sua vida. Jesus tem um plano muito melhor do que aquele que está sendo vivido. E ela, quando eu largo o nome dela, foi muito obrigada por essa palavra. Não adianta você disfarçar. Pedro nega Jesus. E o curioso, leia lá na sua casa depois. Está no livro de João, capítulo 21, não precisa contar. Quando Cristo morre, Jesus morre, leva Jesus ali. Cristo foi preso na quinta, sexta, sábado, no domingo, ele ressuscita. Pedro diz assim para os discípulos: não sei o que vocês vão fazer, mas eu vou pescar. Pescar homens, Júnior? Pescar peixe? Você não disse pescar homem? Curioso é que quando Cristo ressuscita, a cronologia sequencial da palavra vai mostrar que quando Jesus ressuscita, ele aparece a Maria. Depois ele vai a caminho de Emaús, encontra os discípulos no caminho de Emaús. E quando ele vai partir o pão ali, ele some e os discípulos falam: não ardia seu coração enquanto ele falava? Porque eles não reconheceram Jesus. E Jesus sai do meio deles, repentinamente desaparece. Depois Cristo aparece para Simão Pedro. E ele estava sozinho. Essa é a cronologia do aparecimento de Cristo. A Bíblia não menciona o que eles conversaram, o que eles falaram, mas a Bíblia diz que ele apareceu para Simão Pedro. E depois Cristo aparece numa reunião para os 11. Né? Porque daí não era 12. Judas já tinha se matado. A paz seja convosco. Portas fechadas, janela trancada. Jesus aparece no meio deles: a paz seja convosco. E Tomé não estava. Então era 10. E mesmo Jesus aparecendo para Simão Pedro 2 vezes, nesse intervalo de tempo, no capítulo 21 de João, João diz assim: ó, vocês não sei o que vocês vão fazer, agora acabou. Jesus já morreu, não está mais aqui, está certo que ele ressuscitou, mas você vai fazer o que agora? Como diria o português, né, o brasileiro, vai viver de quê? Acabou. Os 3 anos seguindo a Cristo foi bom, legal, mas agora acabou. Vamos voltar a pescar. E quando ele fala isso, João acompanha ele, André acompanha ele, Tiago acompanha ele, e eles vão para o mar. E quando eles estão, eles passam a noite inteira jogando a rede, não pega nada, joga a rede, não pega nada. E Jesus aparece pela manhã e grita de lado para lá: ei! Vocês têm alguma coisa para comer aí? Eles gritam de lado: nós não pegamos nada, passamos a noite inteira aqui, não pescamos nada. Jesus grita de lá: jogue na rede,
direita do barco. Gente, Jesus sabe onde tem peixe. E ele já falou para muita gente que onde tem peixe. Eles jogaram a rede à direita do barco. A gente já jogou a noite inteira, mas vamos jogar. E quando eles puxam a rede, a rede está pesada. Já fala que o barco quase foi a pique, eles tiveram que dividir aquela pesca maravilhosa que a Bíblia diz. E quando eles percebem esse fenômeno, esse milagre, que jogou a rede a noite inteira aqui, nós somos pecadores, pescadores de ofício, a gente sabe pescar, por que ele não conseguiu pegar nada? Já sei, Pedro, sabe quem está lá na beirada da praia? É Jesus. Pedro está na rua, ele pula na água, de vergonha coloca a sua roupa e eles se encaminham para a praia. Quando eles chegam na praia, não pergunte como, mas Jesus já tinha peixe na brasa, Jesus já tinha pão, da onde saiu do céu, quentinho direto do céu. Eles se assentaram, todo mundo quieto, calado, e começam a comer. E Jesus ignora João, Jesus ignora Tiago, Jesus ignora mais. Jesus vai direto para dentro. Aquele que havia deitado ele. Pedro, você me ama. Uma pessoa que. Você já deu uma cara com alguém, a pessoa chega e você gosta de mim ou não? É um constrangedor. E Pedro chega, olha para Jesus e fala: Jesus, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, você me ama, Pedro? Como quem diz, mesmo negando, você me ama? Pedro responde para Jesus: eu te amo. E eles continuam comendo. E Jesus pergunta para a terceira vez. Quando Jesus pergunta para a terceira vez: Pedro, tu me amas? Pedro na frente fala: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Não está saindo da minha boca isso que ele está dizendo. Você conhece o meu interior. Você sabe que eu te amo. Aí Jesus fala para ele: então apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que Jesus está querendo dizer para Pedro? Pedro, continua pescando homens. Eu não te chamei para pescar peixe. Eu te chamei para pescar homens. E esse mesmo Pedro que negou a Jesus, lá em Atos, no capítulo 3, ele ganha mais de 3 mil almas num discurso. Porque se ele tinha medo de falar que era o pescador de Cristo, que acompanhava Cristo, que estava no ambiente de Cristo, quando ele estava sendo crucificado, ali na descida de Pentecostes do Espírito Santo, ele teve ousadia para dizer: sabe o que eu entendo aqui? O Senhor fala no meu coração. Existem pessoas que ao longo da sua caminhada, por mais que tenham mudado de ambiente, existem momentos que nós como homens somos falhos e fracos. Nós às vezes tosquenejamos, dormimos e às vezes caímos. E às vezes quebramos, e às vezes fracassamos. Mas o Senhor te chama nessa noite a olhar o seu trajeto de novo, a olhar o que você está investindo e dizer para você: volte a pescar peixes. Porque foi para isso que eu te chamei. Pedro queria voltar ao princípio antigo. Jesus disse: não, Pedro, não é isso que eu quero. Apacenta as minhas ovelhas. Eu te chamei para pescar peixe. Eu chamei você para pastorear pessoas. Então Pedro retorna ao seu ofício. O Senhor está querendo te dizer nessa noite, e eu espero que você tenha entendido, que quando o Senhor te chama para algo, viva aquilo que o Senhor te chamou. Existem propósitos diferenciados aqui. Eu não sei o de todos, mas eu conheço o meu. E à medida que eu estou andando, eu estou conhecendo cada vez mais, porque o Senhor vai mostrando. Mas não volte para o ambiente que você viveu. Não volte para o lugar que o Senhor te tirou. Continue o seu propósito. Interessante que eu até marquei aqui no capítulo 1, capítulo 19, 1 Reis, versículo 21,
Interessante que quando o Senhor chama um homem por nome de Elias, você sabe, ele faz descer fogo do céu no Velho Testamento. E quando ele faz esse milagre, ele foge para o deserto porque ele é ameaçado de morte. E daí o Senhor fala para ele assim: ó, eu vou usar você ainda para mais uma coisa. Vai até tal lugar que você vai ungir um novo profeta. E ele vai, e a Bíblia diz que quando ele encontra esse novo profeta, por nome de Eliseu, ele chega e só joga a capa assim, para Eliseu. E Eliseu, como ele era formado na escola de profeta, já entendeu que ele seria o sucessor de Elias. E ele está arando com o boi, os seus instrumentos, com as carroças. Ele vai e mata 12 juntas de boi. Pega as carroças e queima. E queimar das carroças, ele assa os bois, vai comer com os seus servos, com os seus pais. Se despede dos seus pais e começa a seguir Elias. Quando eu estava estudando a palavra, o Senhor me fez voltar lá e entender isso. Sabe o que Eliseu quis dizer? Que por ofício que ele vivia, ele não ia voltar mais. Tudo que ele tinha para trabalhar, a profissão que ele tinha aprendido, ele vai lá e queima tudo que ele tinha, porque ele sabe que não ia usar mais. Isso mostra a transformação. Torna a refletir se você quer ser um pescador do reino de Deus, influenciar pessoas com a sua vida. Você não pode voltar a ser quem você é. A cada dia que passa, as pessoas têm que perceber que Cristo está dentro de você. Todo lugar que você entra, onde você coloca o seu pé, lembre-se que você representa o reino de Deus. Irmãos, que trabalham comigo, vai fazer 4 anos já, né, irmãos? Como é difícil servir a Deus na vida. Tem dia que você dá vontade de você sair, né, irmãos? Mas nós somos cristãos, a gente tem que dar um bom testemunho. Se eu não fosse cristão, acho que a gente teria feito tanta porcaria. Mas quando você está naquele momento de raiva, de furor, o Espírito de Deus chega no seu ouvido e fala assim: ei, calma, você não pertence mais. Quando o velho homem quer se levantar, o Espírito de Deus fala com você: não é isso que eu quero que você faça. E daí você retoma a sua posição original, porque às vezes nós erramos, mas erramos como homem, mas que você nunca vem esquecer que você já foi chamado para um ambiente diferente e para você estar em um ambiente diferente. O objetivo disso é você trazer outras pessoas para você mesmo. Não se associa a ele.